Quem diria, hein, meus amigos? Selic a 15% ao ano. Ora, mas o problema não era o Campos Neto, Roberto Campos Neto, a Glaze, o Haddad, todo mundo colocava a culpa em Roberto Campos Neto, porque esse indicado de Bolsonaro, esse fascistoide, ele tá aumentando a taxa de juros e tá impedindo o Brasil de crescer. Bom, era esse o discurso que eles repetiam diuturnamente. Aí acabou o mandato de Roberto Campos Neto, indicado pelo presidente Bolsonaro, que vinha fazendo um excelente trabalho à frente do Banco Central, que hoje, graças ao presidente Bolsonaro, é independente. Aí eles nomearam o Galípolo. Bom, olha, a partir daí eu sinceramente fiquei muito preocupado. Eu até antecipei aqui para vocês. Olha, o Lula, na base da canetada e um joguinho ali com o indicado dele do Galípolo, vai articular para simplesmente abaixar a taxa de juros e dar aquela sensação de que o poder de compra do brasileiro melhorou, de que as coisas melhoraram, né? Então ia inundar o mercado de crédito. Não, toma crédito para isso, compra carro novo, né? Troca de carro, compra moto, compra imóvel, faz investimento. Só que lá na frente ia vir o boom, né? Ia quebrar o Brasil e muito rápido, questão aí de 1 ou 2 anos, porque esse é o intuito do PT, essa é a real intenção dessa gente, quebrar o Brasil, deixar o povo na pobreza, né? Mais do que isso, na miséria, porque é justamente o pobre, o miserável, que vota no PT. O próprio Lula já disse isso. A pessoa quando deixa de ganhar, né, menos, quando passa a ganhar um pouquinho mais ali, para de votar no PT. Ora, se é o pobre que vota no PT, qual é a intenção do PT em acabar com a pobreza? Zero, nenhuma. A intenção dessa gente é quebrar o Brasil. Então eu esperava que o Galípolo ele fosse realmente abaixar na canetada a taxa de juros sem nenhuma base e acabar com o país. Mas não foi bem isso que aconteceu. O PT deve estar se arrependendo amargamente de ter indicado o Galípolo, porque parece, não sei, né? Ele é jovem, tem uma carreira pela frente, ele está realmente tomando decisões técnicas. E ao aumentar agora a Selic para 15%, foi mais uma decisão técnica acertada, que, claro, trará algumas consequências benéficas e outras maléficas ao país. Já vamos falar sobre isso, mas eu quero levantar aqui com vocês um questionamento. Será realmente que isso foi um tiro no pé do Lula? Será que ele traiu o Lula e o PT? Ou será que ele está fazendo exatamente aquilo que ele foi colocado lá para fazer? Num jogo de cartas marcadas. Porque, veja só, o PT algumas semanas atrás, alguns dias atrás, antecipou essa medida aqui, ó. O governo federal publicou na noite desta quarta-feira, no dia 11, o texto da medida provisória que muda a tributação do imposto de renda sobre os investimentos. Dentre os principais pontos, a MP estabelece uma alíquota única de 17,5% para aplicações financeiras, além de 5% para títulos que até então eram isentos, né? Para não perder o costume, o governo Lula criou um novo imposto. Então, títulos como LCA, LCIs e outros eram isentos de imposto de renda. Você fazia ali um investimento em renda fixa e não incidia imposto de renda. Bom, o que acontece quando a Selic sobe? Fica mais vantajoso você fazer um investimento principalmente em renda fixa. Os investidores estrangeiros, eles veem isso e colocam dinheiro aqui no Brasil. Eles investem aqui no Brasil, não necessariamente no Brasil em infraestrutura, já vou falar sobre isso, mas colocam dinheiro aqui, principalmente em renda fixa, para ter um melhor retorno. E aí, algumas semanas antes, o governo edita essa MP, colocando aí novos impostos sobre renda fixa, principalmente. E agora, o Galípolo aumenta a taxa de juros, né, aumenta aí a Selic, colocando, digamos, mais atrativo justamente para investimentos em renda fixa. Ou seja, querendo ou não, o governo vai arrecadar mais com isso. Então, eu me questiono aqui, será que não foi um jogo de cartas marcadas? Ou será que foi um tiro no pé? Porque, de fato, você aumentar a Selic no momento em que nós estamos com um desgoverno desenfreado, deslumbrado, gastando como se não houvesse amanhã, arrecadando muito e gastando mais ainda, a gente precisa de um limite, a gente precisa de alguém realmente para tentar colocar algum tipo de freio. E quem está fazendo isso é justamente o Galípolo, o Banco Central, aumentando a taxa de juros acertadamente, repito. Então, é complicado, né? Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com essa notícia, mas o fato, meus amigos, é que algumas coisas devem acontecer aí nos próximos meses, porque, por exemplo, o dólar, ele tende a cair. É uma questão de oferta e demanda, é a lei básica do mercado, né? Então, vai vir mais dólar, né? O pessoal vai investir aqui no Brasil em renda fixa, principalmente, em ativos fixos, e isso vai fazer com que o dólar caia.
né? Só que o investimento estrangeiro que a gente vai ter agora é um investimento, como eu disse, visando renda, né? Então, investimento principalmente em fundos, em renda fixa. Então, isso vai fazer o dólar cair, mas de maneira fake, digamos assim, porque não é um investimento em infraestrutura, no que de fato o Brasil precisa, mas sim visando renda fixa. Então é diferente do investimento estrangeiro que nós tínhamos no governo Bolsonaro, por exemplo. Por isso que o dólar, naquela época, estava um pouco alto. O pessoal tirava justamente o dinheiro de renda fixa, né? E colocava em infraestrutura, né? Abrindo empresas, abrindo sedes e por aí vai. E não é o investimento que a gente vai ter agora. Mas o governo vai usar isso, né? A máquina de propaganda petista do consórcio vai usar isso para enganar a população. Ó, tá vendo? Com o Lula o dólar caiu. Tá vendo? As coisas estão melhorando, o governo está acertando, quando na verdade não. Agora, eu não sei se isso é uma mera coincidência, né? Se o Galípolo está fazendo isso acertadamente, repito, aumentando a taxa de juros e com isso vai dar esse presente para o Lula, ou se foi um jogo de cartas marcadas, porque além de melhorar a imagem do governo com a queda do dólar, que isso vai acontecer, também vai dar uma segurada na inflação com o aumento da taxa de juros, né? Então, me diz aí nos comentários o que vocês acham. Mas, para finalizar, graças a Deus e ao presidente Bolsonaro, o Roberto Campos Neto deixou um grande legado e o Banco Central é independente. Se não fosse isso, não sei não onde o Brasil estaria exatamente agora, mas a situação não seria nada fácil, né? Já não tá fácil, mas seria ainda mais difícil, essa é a questão. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.